O poder do invisível. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3, versículo 8. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Nós, seres humanos, temos os dois lados, o visível e o invisível. Salomão deixou escrito: na morte do corpo humano, o pó volta para a terra, como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes 12, 6 e 7. Alguém pode estar questionando: e o espírito do que morreu incrédulo? Disse Jesus: não temais os que matam o corpo e não podem matar o espírito. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno o espírito e o corpo. Mateus 10, versículo 28. Não temais, eu sou o primeiro e o último, o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18. Segundo os textos bíblicos, Jesus diz que todos os espíritos dos mortos, tanto dos salvos como dos perdidos, passam pelas mãos dele. Ele é quem distribui as vidas para Deus e para o inferno, dependendo das decisões tomadas aqui pelos seres humanos. O poder de uma vida humana. Assim como um aparelho de som só funciona com a manipulação humana, o nosso corpo é manipulado pelo nosso espírito. Tanto é que o nosso corpo só tem vida enquanto o nosso espírito permanece nele. Todos os exercícios do nosso corpo são ações invisíveis do nosso espírito, no controle de tudo. Se conseguíssemos ver o invisível, quando o corpo humano morre, teríamos a capacidade para ver o espírito deixando o corpo e indo para Deus. O lado invisível do ser humano. Todos os sons que emitimos pela boca são invisíveis, assim como os sons de uma estação de rádio, e o mistério ainda maior na transmissão do áudio e da imagem televisiva. Os sons e as imagens cruzam o espaço sideral e chegam até aos nossos aparelhos receptores, mas ninguém consegue ver passando pelo espaço tais sinais. Na verdade, somos beneficiados por muitos mistérios sem entendê-los. A nossa comunicação sai da nossa boca e chega aos ouvidos das pessoas, mas ninguém consegue ver a voz cruzando aquele espaço daquele que fala até ao receptor, o humano. Salomão deixou escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, versículo 21. O nosso órgão chamado língua é biológico, mas os sons invisíveis emitidos por ela são controlados pelo nosso espírito. Dependendo da fonte onde o espírito está ligado ou embasado, a nossa língua pode ser instrumento de morte ou de vida. Com isso, os humanos só podem ser porta-vozes de Deus ou de Satanás enquanto o espírito estiver no corpo. Por isso, o diabo faz questão de explorar o corpo humano. Jesus, o Verbo de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, versículo 14. Verbo significa palavra. Palavra significa comunicação.
Como era difícil haver comunicação entre o Espírito de Deus e os homens, Deus tomou a forma de homem, descendo ao nível do homem e ao nível da linguagem humana para comunicar com o homem o seu desejo em resgatá-lo do pecado e da morte. Por isso as palavras "e o Verbo se fez carne e habitou entre nós". Isso significa que João, através do seu evangelho escrito, apresenta Jesus, o comunicador de Deus aos homens, através da fala, dos milagres e do comportamento de Jesus. Por isso Jesus é chamado de o único mediador entre Deus e os homens. Rompendo as barreiras da comunicação. Para facilitar a nossa compreensão, citarei o comportamento de Billy Graham em relação às formigas. Quando adolescente, cuidando do gado da família no pasto, um dia ele percebeu uma guerra entre as formigas, e a causa foi quando ele pisou no caminho delas. As formigas, culpando umas às outras, entraram em guerras entre si. Foi quando Billy Graham sentiu a necessidade de comunicar com ela para dizê-las que ele foi o culpado, mas a barreira linguística entre ele e as formigas era intransponível quando ele exclamou: "Como gostaria de comunicar com elas de igual para igual, mas para isso eu precisaria me tornar formigas como elas são. Eu não consegui. Nós éramos como formigas. Eu não consegui me tornar formigas como elas, mas Deus se fez homem a fim de facilitar a comunicação entre ele e nós." Atos, capítulo 1, versículo 8, fala dos cristãos cheios do Espírito Santo, cumprindo a missão da comunicação do Evangelho em todas as nações. O problema era a barreira linguística. Por isso, na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, 2 fatos se destacaram: o início da formação da igreja e o rompimento das barreiras linguísticas, quando portadores de 16 idiomas ou nações diferentes foram unificados em uma só língua pelo poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Notamos que o texto diz que eles falaram noutras línguas conforme a concessão do Espírito Santo. A expressão línguas estranhas não aparece no Novo Testamento original grego. O termo línguas estranhas foi uma adaptação dos fanáticos para se autopromover. Esse blá 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 que chamam de línguas estranhas não tem nada a ver com as línguas faladas no Pentecostes. Língua é comunicação inteligível, não essa confusão que se fala em ambientes onde todos falam a mesma língua, e isso significa confundir o desconfundido. Jesus, Deus encarnado, falou e viveu a linguagem do povo, expressando o poder do invisível sobre a multiplicação dos pães e peixes, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte e algo mais. Assim como o poder das palavras de Deus criou o mundo, quando disse haja, Jesus também transformou a água em vinho, ressuscitou corpos já em estado adiantado de decomposição, como foi o caso de Lázaro, destacando o poder do invisível das palavras.